Bem-vindos à terceira aula do mini curso de C do grupo PET Elétrica da UFPA. A aula de hoje falaremos um pouco sobre operadores aritméticos, relacionais, lógicos e também comandos relacionais. A linguagem C oferece operadores para 4 operações aritméticas e também um operador para calcular o resto da divisão entre dois números inteiros. Como vocês podem ver no quadro, os operadores são da soma, subtração. Para a multiplicação temos o asterisco, para a divisão nós temos a barra, e para obtermos o resto da divisão de dois números inteiros, podemos usar os porcentagens. Além disso, para facilitar algumas operações, dado que durante o código muitas vezes a gente vai ter repetição, tendo somar apenas uma unidade, diminuir apenas uma unidade, ou somar um número específico repetidamente, podemos realizar operações, utilizar operadores de atribuição aritmética, que são o duplo mais, o duplo menos, para incrementar ou subtrair uma unidade, mais igual ou menos igual, para incrementar ou decrementar um número específico. E também temos o de multiplicação com o sinal de igual e a barra com igual, para também realizar multiplicações ou divisões sucessivas. Além disso, é bom ressaltar que quando utilizamos o operador de divisão, o resultado só vai ser inteiro se utilizarmos dois operandos que são inteiros. Se um deles for do tipo float, ou seja, decimal, então teremos um resultado decimal. A mesma coisa com o resto. A gente só pode utilizar ele se os dois operandos forem inteiros. Se um deles for float, vai dar erro. Quando eu digo operando inteiro, são os que a gente declara com int logo no início do código, e float, que declaramos com float no início do código também. Então é bom atentar quando estiver utilizando tanto o operador de divisão quanto para obter o resto. Às vezes, se estiver dando erro, pode ser porque um deles é float, não é inteiro, por assim. Além dos operadores aritméticos, temos operadores relacionais. No caso, em C, não existe um tipo específico para representar valores lógicos. Entretanto, qualquer valor pode ser interpretado como um valor lógico. Ou seja, uma variável, caso de um número inteiro ou float, 0 representa o falso e qualquer outro valor diferente de 0 representa a verdade. Por exemplo, se uma variável tiver um valor 5 ou até negativo, menos 3 ou decimal 1,2, todos eles vão ser considerados verdadeiros. Mas se um deles for 0, então vai ser falso. Para gerar um valor lógico, utilizamos os operadores relacionais. Através deles, podemos comparar dois valores de diversas formas. O resultado da avaliação de um operador relacional é 0 se a comparação for falsa e 1 se for verdadeiro. Aqui, nessa tabela, nós temos alguns exemplos. Como vocês podem reparar, x com duplo sinal de igual a y, para comparar se um for igual ao outro, e se for, o resultado será verdade. Exclamação igual, se for diferente, menor igual, menor, maior, menor igual ou maior igual. Todos esses resultados aqui, se eles forem verdade, o valor disso aqui vai ser 1. E se for e no caso, se for falso, é 0. Mas essa comparação fica um pouquinho mais clara com os comandos condicionais que vamos ver mais adiante. Além disso, nós temos operadores lógicos. No caso, a exclamação, verdade só se x for falso. O e comercial, com outro e comercial, verdade só se x e y forem verdade. No caso, lembrando, verdade é qualquer valor diferente de 0. E falso, qualquer valor igual a 0. E x barra y, verdade só se x ou y forem verdade. Vocês podem ver o duplo e comercial e a dupla barra como x e y. No caso, se x e y forem verdade, e x barra y
como x ou y. Se x ou y for verdade, vai ser verdade. Isso tudo foi para chegarmos nos comandos condicionais. Os comandos condicionais são estruturas de decisão simples que servem para escolher entre dois comandos alternativos. Em C, a estrutura condicional ela é codificada dessa seguinte maneira: if, condição, comando, ponto e vírgula, else, outro comando e ponto e vírgula. Se for necessário só, mas isso são apenas uma linha de código. No caso, no comando, seria uma linha de comando, e no comando 2 seria uma linha de comando. Geralmente, essa daqui é a estrutura condicional mais simples. Na condição, basicamente, qualquer valor que a gente coloque aí, se for verdadeiro, vai executar o comando 1. E se for falso, vai executar o comando que está no else. Se quisermos, podemos colocar que apenas o comando 1 seja executado e não importa se não for verdadeiro, a gente pode retirar esse else daqui. Nesse condicional, podemos geralmente colocar os operadores lógicos que utilizamos anteriormente. Para isso, vou mostrar um exemplo para vocês. Como vocês podem ver aqui, temos o nosso código, apenas com a biblioteca stdio, e aqui dentro da main eu tenho meu código. Lembrando, float, eu estou declarando 3 variáveis aqui, a, d e n, e isso tudo é para se eu estivesse querendo saber se com as 2 notas que eu tenho foi aprovado ou reprovado. E no caso m vai ser a média. Nesse caso aqui eu posso realizar o cálculo da média usando os operadores aritméticos. A mais B dividido por 2. Lembrando que a gente só pode realizar esse cálculo nessa ordem aqui. O que está acontecendo é que esse valor está sendo atribuído à variável m, com o sinal de igual aqui. Lembrando que é apenas um sinal de igual e dessa forma a gente está conseguindo atribuir esse valor à variável m. Assim, com esse valor atribuído à variável m, eu posso realizar uma estrutura de simples aqui. O if, aqui tem a comparação, está comparando com um valor fixo, 7.0. No caso, eu quero saber se a média é maior ou igual a 7. Se ela for maior ou igual a 7, ou seja, se isso daqui dentro for verdadeiro, então printf aprovado. Vai pintar na tela aprovado. Else, printf reprovado. Ou seja, se isso daqui for falso, se o valor de m for qualquer valor diferente, que não seja maior ou igual a 7, vai para o círculo reprovado. Então, vamos executar o código aqui. E logo em seguida, system pause, return 0, que já foram mostrados anteriormente. Se eu compilar aqui e executar, vamos ver as 2 notas obtidas. Ou seja, digamos que eu tenha tirado 7 e 8. Aprovado. Fiquei acima da média. Agora vamos testar novamente aqui. Se eu tiver tirado 5 e 2. Reprovado. Assim, nós podemos criar muitos programas diversos utilizando condicionais. Isso é o que abre muitas portas durante a programação. Mas um outro detalhe que é interessante mencionar, que durante o scanf, geralmente, no outro exemplo, a gente utilizou apenas um porcentagem F e logo depois o E comercial A. Aqui eu posso também pedir 2 seguidamente. Basta que eu coloque separado, porcentagem F, e em ordem o que é que eu quero. No caso, a nota A e a nota B. Lembrando que o que a gente, nessa estrutura aqui, o E comercial A significa que eu estou pegando a fonte do A. No caso, a localização dele no código. O endereço
do A no código. Bem, agora voltando para o slide. Esse foi uma estrutura simples, condicional. É possível que algumas vezes tenham condicionais dentro de um condicional, que é interessante que depois de decidido entre duas opções, haja mais uma ramificação. Nesse caso, o condicional principal será esse, e o encadeado, ou no caso que está dentro, vai ser chamado de encadeado ou aninhado. No caso aqui, eu tenho um condicional principal, logo depois um else, caso não seja atendida a condição. E dentro desse condicional, eu tenho alguns comandos e outro condicional. Que dentro desse condicional eu vou ter comandos e um else também. Mas essa daqui, como vocês podem ver, é uma outra estrutura. Naquela primeira estrutura é um pouco mais simples, para comandos mais simples, de apenas uma decisão ou outra. Aqui nós temos várias decisões, então é mais interessante usar essa formatação do if. Em que colocamos o if, entre parênteses a condição, e entre chaves as linhas de comando. E logo de seguida o else, para caso queremos realizar alguns comandos em caso da condição ser falsa. Além disso, se vocês repararem nessa pequena estrutura de if aqui, eu utilizei else if. Quando eu utilizo else e logo em seguida if, então eu posso encadear condições. Geralmente nessa estrutura aqui seria se é verdadeiro ou falso. Se eu encadeio com else if, eu posso ter mais de uma condição. No caso, ele posso verificar se isso daqui é verdadeiro ou falso. Se for falso, ela passa para a próxima verificação, verificar se essa é verdadeira ou falsa. E logo em seguida, posso colocar um else aqui. E realizar um terceiro comando, no caso das duas serem falsas. E assim eu posso seguir utilizando else if e encadeando condições. Mas, vamos para o exemplo. Como vocês podem reparar aqui, tem um outro exemplo. Eu utilizei novamente só o stdio. E dentro da minha main, coloquei um pouquinho mais de comando. Declarei as variáveis A, B e C e pedi para o usuário informar 3 números. E de novo, utilizei o scanf encadeado. Assim eu posso pedir para o usuário vários números sem precisar, tipo, informe um número, informe mais outro número. Eu posso pedir para ele informar 3 números seguidos, separados pelo em. E logo em seguida tem uma estrutura aqui de if. Nessa estrutura eu verifico algumas coisas. Primeiro, eu quero verificar se ele é um triângulo. Então, se essa condição bem aqui for verdadeira, então os valores fornecidos aqui é possível montar um triângulo. Agora, se for falso, então não é possível que seja um triângulo, certo? E dentro desse if aqui, para decidir se é um triângulo ou não, coloquei um outro if para definir para entender se ele vai ser equilátero, isósceles ou escaleno. No caso, eu utilizei os condicionais aqui. No caso, se o lado A é igual ao lado B e o lado B igual ao lado C, então todos os lados são iguais, portanto vai ser equilátero. Logo em seguida, eu utilizei um else if, porque eu quero mais uma condição, e no caso, dele ser isósceles. Para ele ser isósceles, basta que dois lados sejam iguais. Então, eu posso utilizar a estrutura de ou e verificar se A vai ser igual a B, se A vai ser igual a C, ou se B for igual a C. Se qualquer um dessas três aqui forem verdadeiras, ou seja, esse valor representado por isso daqui for 1, então o ou vai fazer com que tudo isso aqui vala 1, ou seja, vai ser verdadeiro, será isósceles. E se nenhuma dessas condições for verdadeira, então, se é um retângulo, não é equilátero nem isósceles, só pode ser escaleno. Nesse caso, não preciso nem verificar, porque só existem essas três opções.
Além disso, eu utilizei um retorno zero aqui porque é de praxe. É uma boa conduta quando se está programando em si. Agora vamos compilar aqui. Tá tudo certo no programa. Então eu posso executá-lo. Informe 3 números. Então eu vou informar 5, 2 e... não é um triângulo. Agora vamos pro o mais famoso aqui. 5, 4 e 3. É um triângulo escaleno. Porque todos os lados são diferentes um do outro. Além disso, se eu colocar, por exemplo, 2, 2, 3, um triângulo isósceles. E se eu colocar aqui, vamos ver, 3, 3 e 3, um triângulo equilátero. Pronto. Esse foi o exemplo. Vamos voltar agora para o slide. Além disso, nós temos outra estrutura condicional. É uma estrutura de decisão múltipla, que é bastante adequada quando a gente precisa escolher uma entre várias alternativas previamente definidas. Por exemplo, num menu. Então, a estrutura é basicamente essa. Utilizamos switch, uma expressão aqui. Lembrando, não é necessariamente uma comparação. Agora a gente está analisando uma expressão matemática, não lógica. Aí utilizamos um case, constante 1, dois pontos, comando, ponto e vírgula e break, para dizer quando termina o case 1. Nesse caso, essa constante 1 será o valor dessa expressão. Se essa expressão aqui dentro assumir esse valor da constante 1, então esse comando vai ser executado. Se essa expressão assumir o valor da constante 2, então esse comando vai ser executado. E assim por diante, até que se essa expressão não assumir nenhum dos valores de nenhuma dessas constantes, então será executado o default. Default, comando e ponto e vírgula. E por fim, finalizando, fechamos o sítio com outra chave. Assim, a gente pode ver alguns exemplos. Se vocês repararem aqui, dizer apenas a biblioteca stdio, e aí dentro da int main, que é a função principal, declarei a int n, e eu vou querer que o valor de comum. É mais fácil se eu executar aqui para vocês verem como está funcionando. Digitar um número, digitar o número 2 para SB. Mas o que está acontecendo aqui? Eu pedi para digitar um número, utilizei o scanf para pegar esse valor inteiro da variável, por isso a porcentagem D, porque vai ser alocado numa variável inteira, e no caso essa variável inteira é o N. Lembrando de comercial N, que é para me referir ao endereço dela no programa. E switch N. Aqui nós temos a operação, no caso eu poderia colocar, por exemplo, N sobre 2 ou N mais 1. E aí o valor dentro dessa operação aqui, vou receber uma letra correspondente. No caso, se o valor for 1, será A, 2B, 3C, 4D e qualquer valor diferente vai ser Z. Então, vamos testar aqui. 1, 3, 4, D e Z. Com número diferente, vai dar Z. Assim, é importante ressaltar também que tentem atentar bastante à estrutura. Porque, por exemplo, se eu esquecer um break, olha o que acontece. Eu for executar aqui.
e vai verificar os cases. Opa, esqueci de compilar. E vai verificar os cases e vai executar um atrás do outro. Porque ele executa um comando atrás do outro. No caso, ele verifica o N vai ser igual ao case 3. Então ele vai executar o comando, só que ele vai continuar executando, porque ele não viu um break. Só vai parar de executar no momento que ele vê um break. E assim ele para. Então é importante atentar à estrutura correta. Aí temos o System Pause aqui e o Return Zero, que é de conduta quando está fazendo programação em si. Bora, se eu vier aqui, outro exemplo. Nesse exemplo aqui é mais fácil eu executar primeiro para vocês. Olha, tem 3 matérias: matemática, física e química. E aí eu pedi para o usuário digitar o número favorito da matéria dele ou qualquer outra tecla para abandonar o programa. Então, se eu quiser abandonar o programa, eu digito 8 aqui, abandonei, não fiz nada. Agora, se eu digitar aqui a matéria 2 física, sua matéria favorita é física. Bem simples o programa e a programação por trás. Eu digitei alguns printfs aqui em sequência. Coloquei um em cada linha, mas eu poderia colocar tudo em um printf só separando por /n. Mas assim fica um pouquinho mais visível. A gente vai estar programando como é que vai ficar no próprio comando na hora. Logo em seguida o scanf, para poder receber do usuário o valor. E tendo o valor, eu analiso se é igual a 1, 2 ou 3 e printo logo em seguida o comando. Se eu quiser, eu posso colocar mais comandos para serem executados também. Se eu vier bem aqui e dar um Enter, posso colocar mais comandos entre o case e o break. Tudo que estiver entre o case e o break, ele vai ser executado. Vou colocar printf, vou colocar só um teste aqui. E um /n só para ficar visível. Lembrando, para quem não se lembra, o /n é basicamente o que faz a escrita pular de linha. Então, se eu compilar aqui, ver se está tudo certo, e executar. Então, se eu escolhi, no caso, foi no case 1, se eu escolhi matemática, e aparece aqui os 2 comandos que estavam entre o case e o break. E por essa aula, isso é tudo. Espero que tenham gostado e aguardo vocês para a próxima. Até mais!